Prepare-se para descobrir um dos segredos mais especulados da vida pessoal de Angelina Jolie, pois aos 49 anos ela finalmente admitiu o que todos nós suspeitávamos há muito tempo. Neste vídeo, vamos mergulhar em cada detalhe obscuro que envolve essa atriz icônica, desde sua fama de garota rebelde até os rumores sobre sua relação conturbada com o pai Jon Voight, passando pelo polêmico beijo em seu irmão James Haven, suas declarações controversas sobre sexualidade e, claro, as especulações infinitas sobre o relacionamento com Brad Pitt. Você vai se surpreender com as revelações de bastidores e com as pistas deixadas ao longo dos anos que agora parecem fazer sentido diante do que Angelina decidiu tornar público. Se você é fã de cinema, de histórias enigmáticas ou simplesmente adora um bom mistério de Hollywood, este é o momento perfeito para clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma atualização e ainda ajuda o canal a ganhar relevância no YouTube, já que sua inscrição e seu like são essenciais para que o algoritmo recomende nossos vídeos para mais pessoas que, como você, são ávidas por esses detalhes que as celebridades tanto tentam esconder. E, para quem quer apoiar ainda mais o nosso trabalho, temos o Super Thanks disponível, que é uma forma de demonstrar sua contribuição financeira para o canal continuar crescendo. Mas se não puder colaborar dessa forma, não tem problema. Deixe seu comentário dizendo o que mais te surpreendeu até agora na história cheia de reviravoltas de Angelina Jolie. Garantimos que cada palavra sua conta muito para nós. Agora fique atento, pois no final deste vídeo traremos a última revelação que promete virar de cabeça para baixo tudo o que você imaginava saber sobre a vida dessa estrela. Prepare-se para uma bomba que vai te deixar impactado, então não saia daí e acompanhe até o fim para descobrir o desfecho inesperado dessa intrigante confissão. Angelina Jolie nasceu em 4 de junho de 1975, em Los Angeles, Califórnia, sendo filha do reconhecido ator Jon Voight e da atriz e produtora Marceline Bertrand. Desde cedo, ela se viu rodeada pelo brilho de Hollywood e as oportunidades que a indústria do entretenimento poderia oferecer. No entanto, nem sempre a vida foi um conto de fadas para a jovem Angelina. Seu relacionamento familiar foi repleto de altos e baixos, que moldaram sua personalidade e influenciaram sua carreira. A mãe, Marceline, era uma mulher afetuosa e bastante dedicada aos filhos. E desde cedo Angelina pôde sentir esse carinho materno presente em sua criação, seja incentivando seus primeiros passos na atuação ou oferecendo suporte emocional em momentos de dificuldade. O pai, Jon Voight, apesar de ser um ator consagrado, passou por fases de aproximação e distanciamento em relação à filha, algo que a afetou de forma profunda e contribuiu para sua imagem de jovem rebelde na adolescência. A infância de Angelina foi bastante marcada por esse clima de contrastes. De um lado, ela tinha o sobrenome de um ator premiado com o Oscar, e de outro, enfrentava a dor de um lar que não estava totalmente unido. Marceline e Jon se divorciaram quando Angelina ainda era muito pequena, e isso fez com que a futura atriz crescesse majoritariamente ao lado da mãe e do irmão, James Haven. Desenvolvendo uma cumplicidade que se tornaria notória, Marceline optou por se afastar do mundo artístico para se dedicar integralmente à educação de seus filhos, e Angelina atribui muito de sua sensibilidade e amor ao trabalho humanitário, aos valores que a mãe lhe transmitiu desde cedo, sempre com uma abordagem compassiva e empática em relação à dor do próximo. Ao mesmo tempo, Angelina possuía curiosidade sobre a profissão do pai e, com o passar dos anos, passou a observar o universo da atuação como algo fascinante. Sabia que queria seguir por esse caminho, apesar das incertezas que rondavam sua vida pessoal. Na adolescência, ela não se encaixava nos padrões de beleza convencional da escola onde estudava, sentindo-se deslocada e, por vezes, vítima de bullying, pois era muito magra. Usava aparelhos ortodônticos e tinha um estilo alternativo. Esse período de inadequação e melancolia a aproximou de comportamentos introspectivos.
ela mergulhava em leituras, ouvia músicas que expressavam seus anseios e, eventualmente, passou a buscar na expressão artística uma forma de se libertar de tudo aquilo que a oprimia. A relação de Angelina com o pai permaneceu complicada durante esse período de crescimento. Embora reconhecesse a importância de Jon Voight para sua introdução ao mundo do cinema, ela guardava mágoas em razão de sua ausência constante. Em algumas entrevistas, ela revelou ter se sentido, na juventude, com saudade de uma figura paterna mais presente e que a apoiasse além das câmeras. Havia também ressentimento devido à forma como ele se expressava publicamente sobre sua conduta rebelde. Em determinado momento, Jon chegou a comentar que a filha poderia ter problemas de instabilidade emocional, o que a levou a se sentir exposta e incompreendida. Com isso, somando-se aos desentendimentos familiares, Angelina acabou optando por remover o sobrenome Voight de seu nome artístico, assinando apenas como Angelina Jolie. Apesar de tudo, é inegável que Jon Voight exerceu influência em sua trajetória de atriz, dado que o talento e a veia dramática pareciam fluir em seu DNA. Por outro lado, a grande referência emocional de Angelina permaneceu sendo Marceline, que a apoiava incondicionalmente, respeitando as fases difíceis e suas escolhas pouco ortodoxas. A mãe de Angelina mostrou-se uma pessoa de mentalidade aberta, sempre disposta a enxergar as aspirações da filha com compreensão, incentivando-a a desenvolver habilidades como a atuação e a expressão criativa. Marceline acreditava que Angelina tinha algo especial, e essa autoconfiança materna acabou sendo o combustível para que a jovem decidisse perseguir a carreira no cinema. Um capítulo especial na história familiar de Angelina diz respeito ao vínculo que ela sempre teve com seu irmão, James Haven. Os dois eram, e continuam sendo, extremamente unidos, aparecendo juntos em diversas premiações e momentos importantes da vida dela. James era, para Angelina, um porto seguro, alguém com quem ela podia compartilhar todas as angústias, alegrias e sonhos sem temor de julgamentos. Essa cumplicidade ganhou destaque midiático durante o Oscar de 2000, quando Angelina ganhou a estatueta de melhor atriz coadjuvante por Garota Interrompida. Após subir ao palco e agradecer, em seu discurso, a atriz fez um comentário de que estava tão apaixonada pelo irmão naquele momento, e em seguida trocaram um beijo nos lábios ao encontrarem-se nos bastidores. O gesto foi interpretado por muitos como excessivamente íntimo entre irmãos, o que deu origem a um rumor sensacionalista sobre um suposto envolvimento inadequado. Na realidade, a explicação para o fato sempre esteve ligada à dimensão emocional daquele momento de vitória e ao fato de James ter sido seu maior apoiador. Em entrevistas posteriores, ambos reforçaram a ideia de que não havia nada além de amor fraternal e que as pessoas julgaram o acontecimento sem compreender o contexto, que envolvia muita emoção e alívio depois de um período conturbado na vida da atriz. Essa polêmica ilustra bem como a vida pessoal de Angelina sempre foi escrutinada pela mídia de forma intensa. Desde jovem, ela despertava curiosidade por suas tatuagens, o estilo gótico adolescente, sua atitude ousada e declarações que não se encaixavam no padrão das jovens atrizes de Hollywood. Tudo isso, claro, gerou ainda mais curiosidade acerca de seu núcleo familiar, principalmente em torno de James e do relacionamento estremecido com Jon Voight. A mãe, por sua vez, continuava sendo aquela figura carinhosa, protetora e incentivadora. Mesmo quando Angelina passou a revelar um comportamento mais rebelde, envolvendo o uso de roupas chamativas, cabelos diferentes e até mesmo confissões de que se interessava por temas sombrios e tabus, Marceline se mantinha ao seu lado, oferecendo um ambiente seguro para que ela pudesse se encontrar. Angelina, hoje, reconhece que foi exatamente essa liberdade que a ajudou a entender suas próprias motivações. Outro ponto de destaque na fase inicial da vida familiar de Angelina foi o seu contato com diferentes culturas e a sensibilidade para questões humanitárias. Marceline Bertrand vinha de uma linhagem com algumas influências culturais distintas, como a herança franco-canadense e indígena por parte de mãe, e gostava de ensinar aos filhos sobre a importância de olhar para além do próprio umbigo.
Esse olhar compassivo acabou se refletindo na vida adulta de Angelina, que viria a se tornar embaixadora da boa vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e, eventualmente, uma das atrizes mais engajadas em causas filantrópicas. Mas, retornando às raízes, é fundamental entender como tudo começou justamente no núcleo familiar, onde Marceline plantou a semente da empatia e do respeito pela diversidade. Durante a juventude, a relação de Angelina com James foi se fortalecendo ainda mais à medida que ambos compartilhavam as mesmas dores e alegrias, lidando com a ausência prolongada de Jon Voight e presenciando a batalha de Marceline contra o câncer. A mãe da atriz foi diagnosticada com a doença e enfrentou uma luta silenciosa por anos, procurando preservar o ambiente familiar de maiores traumas. Em meio a esse contexto, Angelina desenvolveu um sentimento de proteção em relação à mãe e ao irmão, algo que a aproximou de uma postura mais maternal desde cedo. Ela desejava cuidar de quem amava, provavelmente influenciada pela falta que sentia de um pai mais presente. Com o passar do tempo, o relacionamento entre Angelina e o pai passou por algumas tentativas de reconciliação. Houve pequenos passos em direção a um entendimento mútuo, principalmente quando ela já era uma atriz conhecida e seus trabalhos começavam a receber aclamação crítica e popular. Em determinado momento, eles chegaram a contracenar juntos em Lara Croft Tomb Raider, no qual Jon Voight interpretou o pai da personagem de Angelina. Porém, as diferenças de personalidade e a bagagem emocional acumulada, somadas a entrevistas nas quais o ator continuava a expor opiniões controversas sobre a filha, esfriaram a possibilidade de um relacionamento estável por bastante tempo. Foi só após a morte de Marceline, em 2007, que alguns dizem ter havido uma maior aproximação entre Angelina e Jon, já que a perda da mãe a fez refletir ainda mais sobre a importância da família, mesmo em meio a desavenças e ressentimentos do passado. Apesar de tudo, a figura de Marceline continuava viva na memória de Angelina, servindo de inspiração para ações mais positivas e para a forma como ela viria a criar os próprios filhos. É curioso notar como, apesar das dificuldades, o núcleo familiar de Angelina Jolie foi parte essencial da construção da personalidade que viria a encantar o público. Sua ligação emocional com James fez com que ela sempre tivesse alguém para confiar nos bastidores da fama. E sua ruptura e subsequentes tentativas de reconexão com o pai moldaram a atitude crítica que ela desenvolveria em relação à imprensa e à fama. Nesse sentido, não é exagero dizer que foi nessa dinâmica turbulenta, mas ao mesmo tempo repleta de amor e laços profundos, que nasceu a força interior que Angelina demonstraria em sua vida adulta. Ela transformou a dor da ausência paterna em busca de independência e a ternura materna em empatia e defesa de causas sociais. Assim, quando ela finalmente despontou em Hollywood, já trazia consigo uma bagagem rica de experiências pessoais que a diferenciava de muitas outras jovens atrizes. Esse começo de vida, no qual se entrelaçavam o glamour potencial de Hollywood e a realidade de uma família desestruturada, acabou oferecendo a ela uma perspectiva única. Angelina sabia que, ao mesmo tempo em que era herdeira de um legado artístico considerável, também trazia feridas emocionais que precisavam ser curadas ao longo do caminho. Em diversos momentos, ela usaria essas experiências pessoais para mergulhar em papéis dramáticos e intensos, trazendo veracidade a personagens que exigiam complexidade emocional. Enquanto muitos a enxergavam apenas como a filha de Jon Voight, nos primeiros anos de carreira, Angelina não demorou a provar que seu talento vinha também de um lugar próprio, impulsionado pelo apoio de Marceline e pelas vivências pouco convencionais que tivera. Toda essa história, repleta de contrastes, fez com que Angelina enxergasse no irmão e na mãe seus pilares de sustentação afetiva. Embora James não tenha seguido uma carreira de grande exposição, sempre permaneceu por perto, trabalhando nos bastidores em algumas ocasiões e acompanhando a trajetória da irmã com orgulho. Marceline, por outro lado, ainda que tenha falecido cedo, deixou um legado de amor incondicional que serviria de bússola para a atriz nos momentos mais decisivos, especialmente quando começou a formar sua própria família por meio de adoções e da chegada de filhos biológicos.
Não é exagero dizer que, mesmo depois de se tornar um dos rostos mais conhecidos do planeta, Angelina Jolie sempre carregou em si a menina que não tinha a atenção que desejava do pai, mas que encontrou na mãe e no irmão a coragem para seguir adiante, romper barreiras e construir a própria identidade. O interesse pela atuação pode ser rastreado até sua adolescência, época em que passou a fazer pequenos cursos de teatro e a se inscrever em audições, decidindo trilhar o mesmo caminho profissional do pai, o ator Jon Voight, apesar de ter mantido um relacionamento conturbado com ele durante boa parte da vida. Ainda que no início algumas pessoas atribuíssem suas oportunidades ao fato de ela ser filha de, a verdade é que Angelina rapidamente provou que sua habilidade artística ia muito além do sobrenome famoso. Seu primeiro papel de destaque veio em Hackers, de 1995, um filme de estética moderna para a época, em que ela interpretou uma hacker cheia de atitude e presença marcante. Embora o longa-metragem não tenha sido um sucesso estrondoso de bilheteria, ele acabou se tornando cult com o tempo, atraindo a atenção de cineastas e produtores para a jovem atriz de olhos claros e traços peculiares. Ali, Angelina já demonstrava uma veia autêntica, capaz de encarnar personagens com força e profundidade. Em seguida, ela recebeu a proposta de viver a supermodelo Dia Karandi no telefilme Dia, 1998, da HBO, um papel exigente que pedia não apenas entrega emocional, mas também a habilidade de retratar os altos e baixos de uma figura real que enfrentou desafios relacionados à fama, às drogas e à bissexualidade em uma época bem mais conservadora do que hoje. Por essa atuação, Angelina foi intensamente elogiada e recebeu prêmios, incluindo o Globo de Ouro, além de uma indicação ao Emmy. Esse reconhecimento reforçou a noção de que Jolie não apenas desejava ser estrela, mas também tinha talento para enfrentar papéis ousados que fugiam do convencional. Porém, a virada definitiva em sua carreira viria no ano seguinte, com Garota, interrompida de 1999, longa em que contracenou com Winona Ryder. Interpretando Lisa Rowe, uma paciente de um hospital psiquiátrico, Angelina conferiu à personagem uma mistura enigmática de carisma e instabilidade que roubou a cena, chegando a ofuscar a própria protagonista em diversos momentos. O resultado foi seu primeiro Oscar, o de melhor atriz coadjuvante, conquistado em 2000. A imagem de Angelina segura no palco, exibindo um figurino inusitado e um discurso apaixonado, correu o mundo, e o nome dela passou a ser cada vez mais requisitado. Com essa premiação, ela entrou oficialmente para o time das grandes estrelas de Hollywood, pronta para receber convites de grandes estúdios. Logo, surgiram ofertas para filmes de ação e aventura que buscavam aliar a beleza exótica e a personalidade forte da atriz a tramas empolgantes, como Gone in 60 Seconds, em 2000, e especialmente Lara Croft Tomb Raider, de 2001. Interpretar a arqueóloga aventureira Lara Croft foi, sem dúvida, um marco na carreira de Angelina. A personagem, vinda diretamente de uma franquia de jogos de videogame, exigiu intensa preparação física, treinamento em artes marciais e manuseio de armas, ao mesmo tempo em que demandava da atriz manter a coragem e a irreverência de uma mulher que se aventurava pelo mundo descobrindo segredos milenares. O filme, embora não tenha sido aclamado pela crítica, atraiu multidões aos cinemas e consolidou a imagem de Angelina como a grande estrela de ação do momento, popularizando ainda mais seu nome em nível internacional. Essa combinação de papéis intensos e fama crescente rendeu a Angelina convites para participar de superproduções cada vez mais diversas. Em Pecado Original, de 2001, ela contracenou com Antônio Banderas em uma história de época cheia de mistérios e cenas de forte apelo romântico. Em Fora de Rumo, de 2005, estrelou ao lado de Clive Owen, deixando claro que ela também conseguia se adaptar a thrillers psicológicos e narrativas sombrias. No entanto, o filme que alçaria Angelina a outro patamar de popularidade seria Senhor Smith, de 2005, onde viveu uma espiã contratada para missões secretas, contracenando com Brad Pitt, um dos maiores ícones masculinos do cinema na época. A química explosiva do casal no set, aliada à dinâmica de ação, comédia e romance, transformou o longa em um fenômeno de bilheteria. Além disso,
Os bastidores da produção se tornaram foco de enorme atenção midiática. O que, por tabela, impulsionou ainda mais o nome de Angelina, embora também trouxesse holofotes extras para sua vida pessoal. Paralelamente à carreira em frente às câmeras, a atriz começou a se envolver em atividades humanitárias e a aprofundar seu conhecimento sobre questões globais, sobretudo relacionadas a direitos humanos, refugiados e crises internacionais. Ela passou a viajar para áreas de conflito ao redor do mundo, inicialmente por curiosidade e vontade de ajudar, mas logo se transformou em embaixadora da boa vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o que reforçou uma imagem de celebridade engajada e disposta a ir além do glamuroso universo de Hollywood. Embora esse trabalho filantrópico seja um aspecto fundamental de sua fama, foi realmente a mistura de talento, carisma e coragem para aceitar personagens desafiadores que assegurou seu lugar de prestígio no cinema. Em 2008, Angelina foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por A Troca, filme dirigido por Clint Eastwood. Nele, interpretou Kristen Collins, uma mãe desesperada em busca do filho desaparecido que se vê envolvida em um caso cheio de reviravoltas e negligências das autoridades. Essa atuação foi um verdadeiro contraponto às personagens de ação e aventura que a tornaram mundialmente conhecida, pois mostrava a atriz em um papel dramático, com forte carga emocional, o que acabou corroborando a ideia de que ela possuía versatilidade suficiente para navegar por diferentes gêneros cinematográficos com igual competência. Nos anos seguintes, ela alternaria entre blockbusters de ação, como O Procurado de 2008, e produções com temática fantástica, como Malévola de 2014, em que interpreta a clássica vilã da Disney sob uma ótica mais humanizada. Malévola se revelou um grande sucesso de bilheteria, atraindo um público diverso e reforçando a capacidade de Angelina de encabeçar franquias lucrativas. O envolvimento de Angelina com o cinema não se restringiu apenas à atuação. Em 2011, ela fez sua estreia como diretora em Na Terra de Amor e Ódio, um filme ambientado durante a Guerra da Bósnia, demonstrando sensibilidade ao abordar um tema delicado e reforçando sua vocação humanitária ao tratar de um contexto de guerra e sofrimento. Em 2014, dirigiu Invencível, inspirado na história real do atleta olímpico Luiz Zamperini, que sobreviveu a um acidente aéreo, passou dias à deriva no mar e ainda foi prisioneiro de guerra. Já em 2017, lançou First They Killed My Father, a adaptação do livro homônimo que narra a experiência de uma jovem durante o regime do Khmer Vermelho no Camboja. Cada uma dessas obras dirigidas por Angelina Jolie buscou enfatizar a resiliência humana e expor conflitos históricos muitas vezes negligenciados. Tais projetos reforçaram o prestígio de Angelina não apenas como atriz, mas também como cineasta comprometida em contar histórias de forte impacto social. Ao longo de sua carreira, Angelina acumulou prêmios e indicações que atestam sua relevância no meio artístico. Além do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e da indicação ao Oscar de Melhor Atriz, ela conquistou 3 Globos de Ouro e 2 prêmios do Sindicato dos Atores, sem contar as inúmeras homenagens que recebeu por seu trabalho filantrópico. A partir da década de 2010, o nome de Angelina Jolie tornou-se praticamente onipresente na mídia mundial, algo que, por um lado, aumentava sua popularidade e, por outro, a tornava alvo constante de paparazzi, matérias sensacionalistas e especulações sobre sua vida privada. Ainda assim, ela manteve o foco em seus projetos humanitários, viajando para regiões em crise de refugiados e falando em importantes fóruns internacionais, como as Nações Unidas, sobre a necessidade de proteção aos deslocados e às vítimas de violência sexual em zonas de conflito. Tal exposição contribuiu para torná-la uma referência de celebridade engajada, influenciando positivamente milhares de pessoas e atraindo a atenção para questões que, de outra forma, passariam despercebidas no noticiário convencional. Em termos de escolhas profissionais, Angelina equilibrou trabalhos de grande alcance comercial com projetos pessoais que refletiam sua visão de mundo e o desejo de contar histórias mais profundas. Ela também não hesitou em se afastar temporariamente das telas quando julgou necessário, optando,
Em algumas fases, por dedicar mais tempo à família e a causas sociais. Contudo, sempre que anunciava um novo projeto, fosse como diretora, produtora ou atriz, a expectativa do público e da crítica se mantinha elevada, e quase sempre as produções recebiam atenção imediata. Entre seus trabalhos mais recentes, pode-se citar Malévola Dona do Mal, de 2019, continuação do sucesso da Disney, e Os Eternos, de 2021, em que ingressou no universo cinematográfico da Marvel no papel de Tena. A participação nesse blockbuster representou sua inclusão em um universo de super-heróis voltado a um público amplo e fiel, provando que, décadas após o início da carreira, ela ainda pode surpreender e cativar tanto fãs antigos quanto novos admiradores. Desde o momento em que Angelina Jolie e Brad Pitt contracenaram em Senhor e Sr. Smith, o público começou a criar inúmeras teorias e especulações sobre o envolvimento romântico deles. Para muitos fãs, a química que o casal demonstrou nas telas era indiscutível, de modo que logo surgiram rumores de um possível affair nos bastidores, alimentados pelo fato de, na época, Brad ainda ser casado com Jennifer Aniston. Embora Angelina e Brad tenham insistido, por muito tempo, que não havia nada além de parceria profissional antes de o casamento de Pitt com Aniston chegar ao fim, uma parcela considerável da mídia passou a tratar Angelina como o pivô da separação de um dos casais mais famosos de Hollywood. É verdade que boa parte do público já acompanhava a vida de Angelina Jolie com grande curiosidade, mas esse suposto triângulo amoroso catapultou a popularidade dela para um patamar ainda maior, e as especulações seguintes só viriam a reforçar essa tendência. A cada aparição pública do novo casal, chamado pelos tabloides de Brangelina, surgiam fotos, manchetes e comentários inflamados, ora acusando Angelina de ter agido de forma imprudente, ora atribuindo a Brad a iniciativa de se afastar da então esposa. O fato é que nenhum dos dois nunca admitiu formalmente uma traição, insistindo que o relacionamento se firmou somente após o divórcio de Brad e Jennifer já estar em andamento. Ainda assim, o clima de desconfiança pairou por vários anos, especialmente nos círculos de fofoca em Hollywood e nas redes sociais, que amplificavam cada declaração supostamente dada por pessoas próximas aos atores. As especulações foram ganhando diferentes contornos quando Angelina e Brad começaram a aparecer juntos em viagens humanitárias, especialmente em missões nas quais Angelina já estava envolvida por conta do trabalho dela com a ONU. Os dois passaram a ser vistos não apenas em eventos de tapete vermelho, mas também em visitas a países subdesenvolvidos, onde Angelina mantinha projetos sociais ou oferecia suporte a campos de refugiados. A cada nova fotografia do casal em missões de ajuda, a imprensa e o público reagiam com um misto de admiração e curiosidade, pois ficava evidente que a conexão deles ia além de um simples namoro de celebridades. Mesmo assim, críticos e fãs dividiam opiniões. Alguns viam essa parceria humanitária como um sinal de que Angelina exercia forte influência sobre Brad, despertando nele um lado mais voltado à filantropia. Outros classificavam tudo como mera encenação midiática para limpar a imagem da dupla após a polêmica em torno do divórcio com Jennifer Aniston. Não demorou para que novos capítulos dessas especulações viessem à tona com a adoção de Maddox, Zahara e Pax, seguida do nascimento de Shiloh, em 2006, o primeiro bebê biológico do casal, que passou a atrair enorme atenção da mídia internacional. Cada passo que Angelina e Brad davam em relação à família, fosse para adotar ou engravidar, gerava uma onda de rumores e debates sobre qual seria a dinâmica dessa numerosa prole. Boa parte das manchetes dizia que as adoções vinham a pedido exclusivo de Angelina, pois ela já havia adotado Maddox antes mesmo de estar oficialmente envolvida com Brad Pitt, e especulava-se que Brad apenas entrava na onda pela atração que sentia por Jolie. Em contrapartida, outras fontes garantiam que, por trás das câmeras, Brad tinha um papel igual ou até maior na decisão de aumentar a família, abraçando os filhos adotivos como se fossem seus desde o primeiro instante. E a cada vez que o casal era fotografado em aeroportos levando a tropa de crianças para diferentes locais do mundo, surgiam histórias sobre como as viagens poderiam impactar o bem-estar da família ou sobre qual escola seria adequada para os filhos.
dada a vida itinerante que Angelina e Brad pareciam levar. Outro capítulo intenso de especulações teve início quando o casal se uniu para projetos cinematográficos distintos, como o filme À Beira-Mar, dirigido e estrelado por Angelina e coestrelado por Brad. Na época, a imprensa afirmava que o relacionamento passava por crises silenciosas e que, por isso, a atriz estaria tentando salvar a relação ao trabalhar profissionalmente ao lado do marido em um longa que abordava questões de casamento e sentimentos conflituosos. Embora a trama se passasse na década de 1970 e não tivesse nenhuma relação explícita com a vida real, as entrevistas concedidas por Brad e Angelina eram analisadas minuciosamente, em busca de algum indício que revelasse problemas na vida a dois. Declarações como "foi desafiador trabalhar juntos porque nos faz confrontar certas emoções" faziam o público e a mídia questionarem se o filme não seria um reflexo do que ocorria na casa deles. Em meio a isso, existiam também as especulações de que as múltiplas cirurgias preventivas de Angelina poderiam estar gerando tensões adicionais no relacionamento. Enquanto muitos viam o apoio de Brad a Angelina como prova de que o laço entre eles era forte, havia quem afirmasse que tais procedimentos estavam afetando a autoconfiança da atriz, o que, consequentemente, gerava tensão no casamento. Muitas dessas alegações, porém, se baseavam em relatos anônimos e fofocas de tabloides sem comprovação direta. Dessa forma, cada aparição do casal em público era aguardada com ansiedade, sempre com a possibilidade de se observar a linguagem corporal de ambos e tentar adivinhar se havia descontentamento ou proximidade real. Quando o divórcio de Angelina e Brad foi anunciado em 2016, todo esse histórico de especulações veio à tona com força redobrada. De repente, a imprensa e o público foram inundados por informações de que o casal se desentendia em relação à disciplina dos filhos e que havia divergências quanto ao estilo de vida mais nômade de Angelina, que adorava viajar e se envolver em projetos humanitários pelo mundo, em contraste com o desejo de Brad de manter uma rotina mais estável. Houve ainda rumores sobre episódios de estresse e até relatos de brigas durante voos particulares, embora nunca tenha sido confirmada oficialmente nenhuma acusação formal de violência. A verdade é que, mesmo após a oficialização do divórcio, as especulações não cessaram. Passou-se a questionar qual seria o arranjo de custódia dos filhos, se haveria um acordo amigável, ou se o processo legal se arrastaria por anos. Para muitos tabloides, Angelina supostamente adotaria uma postura mais rígida em relação aos encontros de Brad com as crianças, enquanto para outros ela apenas buscava preservar o bem-estar dos filhos, que teriam sofrido com o desgaste emocional do fim do casamento. A situação ficou ainda mais complexa quando diversos veículos divulgaram que Brad estaria enfrentando problemas com álcool e que isso teria sido um fator determinante para a separação, algo que, novamente, nunca foi totalmente confirmado pelos próprios envolvidos, mas que fez proliferar em teorias acerca de como Angelina teria conduzido a decisão de romper definitivamente a união. Para além das formalidades jurídicas, Angelina e Brad seguiram caminhos distintos, mas o assunto Brangelina continuou rendendo matéria até mesmo nos anos subsequentes. Alguns especulavam que Brad Pitt tentaria uma reconciliação, outros apontavam supostos novos namoros de Angelina, sempre com um tom dramático, como se houvesse uma eterna disputa por atenção da mídia. De tempos em tempos, ambos concediam entrevistas que acabavam por alimentar interpretações variadas. Se Angelina afirmava que colocava os filhos em primeiro lugar, surgiam comentários de que ela estava jogando indiretas para Brad. Se Brad declarava que passara a se dedicar à arte e à reflexão pessoal, havia quem interpretasse que ele estava tentando se redimir pelos erros do passado. No fundo, cada declaração dele se tornava combustível para especulações, pois o casal havia alcançado um status quase mítico nos anos em que estavam juntos. As crianças, aliás, também foram alvo de boatos, já que se notava que algumas preferiam permanecer com a mãe, que ainda mantinha a maior parte da guarda, enquanto outras demonstravam afinidade com Brad. Em várias ocasiões, a mídia sensacionalista publicava reportagens dizendo que determinado filho se recusava a ver o pai
ou que Angelina impunha restrições às visitas. Entretanto, boa parte desses relatos foi desmentida ao longo do tempo pelos representantes legais ou simplesmente nunca obteve qualquer comprovação real. Ainda assim, a vontade do público de tomar partido era grande. Muitos fãs de Brad o defendiam, alegando que Angelina o afastava de seus filhos. Já os apoiadores de Angelina sustentavam que ela tinha motivos suficientes para ser cautelosa. No fim das contas, a avalanche de fofocas acabou gerando um cenário em que até mesmo simples detalhes, como o fato de Brad não comparecer a determinado evento com as crianças, ou Angelina viajar sozinha com algum deles, eram interpretados como sinais de uma trama mais profunda ou prova de algum ressentimento mal resolvido. A realidade, no entanto, parece ser mais complexa e menos novelesca. Angelina e Brad simplesmente viveram uma relação intensa. Tornaram-se pais de 6 filhos, acumulando momentos de harmonia e conflitos, e depois se separaram. Um processo que, se para o cidadão comum já costuma ser turbulento, para 2 celebridades globais é ainda mais exposto e comentado. A despeito das especulações, ambos demonstraram em várias ocasiões que a principal preocupação é justamente proteger os filhos, preservando-os do assédio da mídia. As audiências de custódia acabaram se arrastando, mas, aos poucos, surgiram acordos para garantir que as crianças pudessem ter contato e receber carinho de ambos os lados. Apesar de ainda existirem muitas lacunas e o público continuar ávido por detalhes sobre como de fato foi esse relacionamento nos bastidores, muitas dessas narrativas não passam de suposições baseadas em informações parciais. E a curiosidade se justifica. Afinal, trata-se de um casal que, por muito tempo, foi considerado um dos mais poderosos e admirados de Hollywood, unindo 2 carreiras de sucesso, um forte engajamento humanitário e uma família numerosa e multicultural. Por tudo isso, as especulações sobre o relacionamento de Angelina Jolie e Brad Pitt provavelmente ainda perdurarão por vários anos, seja nos tabloides, nas redes sociais ou em biografias não autorizadas. Ao longo de sua trajetória, Angelina Jolie construiu não apenas uma carreira de sucesso no cinema, mas também um legado pessoal e humanitário que transcende o âmbito artístico, transformando-a em uma das vozes mais influentes quando o assunto é solidariedade e comprometimento social. Desde que despontou em Hollywood, a atriz demonstrou interesse por questões que iam além dos holofotes e prêmios cinematográficos, envolvendo-se em projetos que buscavam melhorar a vida de pessoas afetadas por conflitos, por pobreza e injustiças diversas. Uma das primeiras ações de impacto de Angelina ocorreu quando ela começou a viajar para regiões em crise, como parte de suas próprias pesquisas para papéis de filmes. Em vez de simplesmente cumprir formalidades ou fazer visitas pontuais, a atriz decidiu mergulhar mais profundamente na realidade de deslocados e refugiados, desenvolvendo empatia pelas histórias de quem fugia de guerras, perseguições e fome. Esse contato inicial a motivou a procurar o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, onde passou a atuar como embaixadora da boa vontade a partir de 2001. Esse título, no entanto, não era meramente simbólico. Angelina fez questão de intensificar suas viagens, indo a países como Serra Leoa, Camborra, Paquistão e outros locais onde a situação humanitária era grave. Em cada um desses lugares, ela entrava em contato direto com as comunidades, o que proporcionava visibilidade aos problemas enfrentados e frequentemente estimulava doações e atenção internacional. Sua dedicação incluiu a prática de bancar sozinha todos os custos dessas viagens, além de doar quantias expressivas para instituições locais, hospitais e programas de assistência. Alguns críticos alegaram inicialmente que sua participação era uma forma de autopromoção, mas o tempo mostrou que a atriz realmente se envolvia e continuava voltando àquelas regiões, mesmo quando as câmeras já não estavam mais focadas nela. Esse engajamento foi além de visitas oficiais, pois Angelina se tornou também uma defensora vocal de políticas de acolhimento a refugiados, usando seu prestígio para influenciar discussões em fóruns de alto nível, como em discursos no Conselho de Segurança da ONU, onde cobrava maior cooperação internacional para ajudar populações vulneráveis.
À medida que seu nome crescia em Hollywood, ela entendia que poderia usar a própria imagem para mobilizar recursos e mudar percepções, buscando uma transformação efetiva na maneira como as pessoas enxergavam as vítimas de conflitos e a responsabilidade global em relação a elas. Um dos pilares de seu legado humanitário foi, sem dúvida, a adoção internacional de 3 de seus filhos, Maddox, do Camboja, Zahara, da Etiópia, e Pax, do Vietnã. Angelina conta que, ao conhecer Maddox em um orfanato, teve a percepção de que queria ser mãe dele, dando-lhe a chance de ter uma família. Esse gesto, embora envolvesse questionamentos e burocracias, inspirou outros artistas e pessoas ao redor do mundo a se sensibilizarem mais com a situação de órfãos em países afetados pela guerra e pela pobreza extrema. Claro que também houve quem a criticasse por adotar crianças de diferentes nações, alegando exotismo ou dizendo que era uma moda entre celebridades, mas Angelina sempre defendeu que sua motivação estava ligada ao amor e à vontade de proporcionar um lar seguro a quem não teria grandes oportunidades. A decisão de se tornar mãe por adoção, somada a seu trabalho no Acnur, fez com que se envolvesse ativamente na defesa dos direitos das crianças, criando fundações e apoiando projetos específicos voltados à saúde infantil, à educação e à luta contra a exploração. Ao lado de Brad Pitt, Angelina criou a Fundação Jolie Pitt Foundation, destinada a financiar ações humanitárias em várias partes do mundo, incluindo o desenvolvimento de comunidades rurais, proteção da vida selvagem e apoio a áreas atingidas por desastres naturais. A fundação ampliou ainda mais o alcance de seu trabalho, ajudando a fornecer infraestrutura básica, como escolas e postos de saúde, e fomentando a conscientização sobre problemas que muitas vezes não ganham espaço na mídia ocidental. Além das ações diretas de auxílio, Angelina desenvolveu um papel essencial como porta-voz das causas que abraça. Seu discurso firme em defesa de refugiados, mulheres vítimas de violência sexual em conflitos e minorias marginalizadas, ganhou repercussão especial em conferências internacionais, por meio de artigos que publicava em veículos de grande circulação e em participações televisivas destinadas a sensibilizar a população em geral. Diferente de outras celebridades que limitam seu envolvimento a eventos de caridade, Angelina insistia em visitar campos de refugiados múltiplas vezes, conversando com autoridades locais e famílias afetadas, atualizando o mundo sobre as novas necessidades que surgiam e cobrando medidas efetivas de governos e organizações multilaterais. Outro ponto fundamental do legado humanitário de Angelina diz respeito à conscientização sobre saúde e prevenção de doenças. Após descobrir que possuía um alto risco genético de desenvolver câncer de mama e de ovário, ela decidiu realizar cirurgias preventivas e compartilhar abertamente sua experiência em um artigo intitulado My Medical Choice, publicado no jornal The New York Times. O impacto desse texto foi enorme. De um lado, houve inúmeras mulheres que se sentiram encorajadas a investigar sua própria predisposição genética, conversando com médicos sobre exames preventivos. De outro, Angelina foi alvo de questionamentos sobre se essa atitude poderia influenciar negativamente quem não possuía histórico familiar ou se dispunha de poucos recursos para lidar com esse tipo de procedimento. Ainda assim, o fato de a atriz ter falado de forma clara e honesta sobre o tema trouxe à tona a importância da saúde feminina, da medicina preventiva e das escolhas individuais diante do risco de câncer, tornando-se uma espécie de referência mundial nesse debate. Em paralelo, por meio de suas viagens e contatos com vítimas de abusos e crises, Angelina se tornou uma defensora ativa dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero. Em eventos como a Cúpula Global para acabar com a violência sexual em conflitos, ela denunciou a normalização dos estupros de guerra e exigiu ações mais concretas por parte da comunidade internacional para punir os responsáveis e dar suporte às sobreviventes. Também apoiou a legislação em vários países que reforçassem a proteção das mulheres contra abusos, participando de discussões em parlamentos e compartilhando relatos de mulheres que conheceu em zonas de conflito.
Esse ativismo culminou em parcerias com universidades e instituições acadêmicas, visando produzir estudos sobre os efeitos dos traumas sofridos em áreas de guerra e sobre a necessidade de políticas de inclusão e recuperação. Mais tarde, Angelina expandiu ainda mais seu alcance ao assumir cargos de professora convidada em instituições de renome, como a Escola de Economia de Londres, participando de cursos voltados a assuntos humanitários e de direitos das mulheres. Isso reforçou a ideia de que ela não se contentava apenas em palestrar ou aparecer em reportagens, mas sim buscava levar o debate sobre justiça social para ambientes acadêmicos e profissionais. Ao mesmo tempo, no campo artístico, seu legado pessoal também se refletiu em filmes que dirigiu, como Na Terra de Amor e Ódio, que retrata a Guerra da Bósnia e as violações sofridas por mulheres naquele contexto. Invencível. A história real de Louis Zamperini e seus desafios durante a Segunda Guerra Mundial, The First They Killed My Father, sobre o regime do Khmer Vermelho no Camboja. Essas produções, embora não tenham sido blockbusters tradicionais, evidenciam como Angelina procura combinar sua preocupação humanitária com a sensibilidade artística, contando histórias de superação e tragédia que, em muitos casos, a própria mídia convencional costumava ignorar. O conjunto de sua obra, então, passa a ter um papel quase pedagógico, chamando a atenção de plateias internacionais para questões históricas e sociais de grande relevância. Vale observar que, ao longo dessa jornada, a atriz, cineasta e ativista também se tornou uma inspiração para muitas pessoas que vivem em contextos distantes de Hollywood. Mulheres que enfrentam condições difíceis em suas comunidades, jovens que buscam exemplos de liderança, futuros voluntários e trabalhadores de ONGs passaram a enxergar em Angelina Jolie alguém que, apesar do estrelato, não se acomodou no conforto da fama e decidiu colocar a mão na massa, articulando programas, visitando comunidades e levantando fundos para projetos humanitários. Esse tipo de impacto, que transcende o entretenimento, é o que consolida seu legado de forma mais profunda. Naturalmente, essa dedicação permanente à filantropia traz também controvérsias. Há quem critique o fato de celebridades receberem tanta atenção por atos de caridade, enquanto milhares de trabalhadores humanitários anônimos lutam diariamente sem o mesmo reconhecimento. Há quem conteste se as ações de Angelina podem ser classificadas como volunturismo ou diplomacia de celebridade. Contudo, mesmo críticos reconhecem que, na prática, sua influência e popularidade contribuem para direcionar holofotes para crises esquecidas, mobilizar fundos emergenciais e abrir portas junto a governos relutantes. Em várias ocasiões, relatos de funcionários de ONGs confirmaram que a visita de Angelina ajudou a destravar doações, parcerias e até a sensibilizar administradores locais que, de outra forma, não cederiam tão facilmente. Assim, a rede de resultados de seus esforços vai muito além do que aparece nas fotos de revistas ou nos cliques de paparazzi, abarcando melhoras concretas em várias localidades. No plano pessoal, seu legado se reflete na maneira como criou uma família multicultural e aparentemente tolerante às diferenças, valorizando o contato com as origens de cada filho e, ao mesmo tempo, inspirando-os a se interessar por causas humanitárias desde cedo. Muitos apontam que, graças ao exemplo materno, os filhos de Angelina Jolie se mostram atentos às desigualdades do mundo e dispostos a participar de iniciativas solidárias, ajudando a perpetuar um espírito de empatia que, para além de regras ou obrigações familiares, nasce de uma atitude genuína diante da dor alheia. No início, a atriz era vista como uma rebelde excêntrica. Com o tempo, essa imagem foi substituída por uma figura que agrega qualidades de estrela de cinema, diretora de filmes conscientes e ativista incansável. O fato de ter assumido risco político, ao criticar abertamente certos governos ou sistemas, a pôs em evidência de maneira diferente de outras celebridades que preferem manter neutralidade. Esse conjunto de escolhas consolida a ideia de que Angelina Jolie construiu, ao longo das décadas, um legado pessoal baseado no uso responsável de sua fama e de seus recursos, somado a uma persistência e compaixão raras,
sobretudo em uma indústria que pode facilmente absorver toda a energia de um artista em projetos puramente comerciais. Ao final, quando analisamos o impacto de Angelina Jolie no mundo, seja pelo prisma da arte ou pelo viés humanitário, percebemos que sua contribuição vai muito além dos filmes de sucesso ou dos prêmios que acumulou. Ela encorajou gerações a pensarem sobre refugiados, a se preocuparem com a violência de gênero, a reconhecerem a importância da adoção responsável, a cuidarem da saúde preventiva e a questionarem se não cabe a cada um de nós fazer algo, ainda que pequeno, para aliviar o sofrimento de outras pessoas. Seu exemplo, portanto, transcende a mera filantropia de fachada e parece levar a um compromisso de vida, no qual ela mesma se incluiu e buscou crescimento. Em síntese, o legado pessoal e humanitário de Angelina Jolie configura um arcabouço de ações práticas, posicionamentos públicos e produções artísticas que, conjugados, ajudam a promover mudanças sociais e inspirar outras figuras proeminentes a se engajarem em missões semelhantes.